Boa noite, queridos amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estamos felizes de poder, junto com vocês, relembrar e reviver as emoções de estar fazendo uma viagem geográfica, espiritual e histórica da vida dos sucessores de Jesus, da vida dos seus apóstolos, dos seus mártires, aqui pela cidade, uma das cidades mais poderosas do planeta, o tempo de Jesus, que é Roma. Viajar por essas ruas, rever essas histórias, o Rio Tibre, todas as suas praças, suas igrejas, muitas coisas interessantes a gente encontra nessa cidade. As obras de Emmanuel falam muito daqui há 2000 anos, Paulo Estevão, e a gente, por onde passa, a gente vai reencontrando esses acontecimentos espirituais que tantas marcas positivas e sensíveis deixam em nossas mentes e em nossos corações. Hoje nós tivemos um dia bem cheio. Passamos o dia caminhando pela Via Ápia, pelo centro histórico e jurídico da antiga capital romana. Inicialmente, depois de umas 9 horas, nós entramos na Via Ápia e fomos até as catacumbas de São Calixto, de São Sebastião, aonde visitamos os 12 quilômetros de níveis de catacumba que existe ali, com a sua história, com aquela mistura de pagãos e cristãos, vivendo, procurando abrigo das perseguições. Roma sempre foi muito escrupulosa com os seus mortos. Nunca deixou ninguém se enterrar dentro das muralhas, mas sempre fora, porque eles tinham um preconceito muito grande com relação àqueles que morriam. Ninguém poderia se enterrar próximo às famílias. Eles não misturavam negócio, não misturavam comércio e também não misturavam essa questão de enterrar os entes queridos. Cada um com o seu ritual, o ritual pagão, o ritual cristão, mas quando a gente entra nessas catacumbas, a que nós visitamos hoje, a de São Sebastião, estava muito frio e a gente sempre sente algo diferente a nos envolver. E sempre recomendo ao grupo para entrarmos em preces, sintonizados com o bem, procurando ser luz naquele ambiente inóspito, mas ao mesmo tempo de muita reflexão para todos nós. A nossa guia nos orientando, mostrando aonde era o lado cristão, o lado pagão dessas catacumbas, e ao final da visita, depois dela ter explicado como foram criadas as pedreiras que ali existiam, em torno delas foram criadas as catacumbas. E ao terminar, nós fizemos uma prece, agradecemos a Deus, pedimos permissão aos espíritos amigos para auxiliar. Vocês sabem que é possível que a linha de exista, desde aquela época, espíritos ainda enclausurados. E nós pedimos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, para conduzi-los, para assisti-los, e agradecemos a oportunidade que eles nos deram de poder estar ali, elevando vibrações espirituais e sentindo as energias oriundas daquele ambiente. Ao sairmos, após fazermos a nossa prece, lá ainda no interior, saímos pela igreja de São Sebastião, onde ouvimos a sua história, narrada pela nossa guia, as perseguições que ele sofreu no governo Domiciano e como ele foi firme em sua fé. Como soldado romano que era, a gente sabe que Domiciano se intitulou Deus e não aceitava
aquele que não considerasse Deus ou fosse descoberto seguidor de cristianismo ou dos cristãos, todos seriam executados por ordem do imperador. Então nós vimos ali a igreja de São Sebastião bem marcada por essas imagens, por essas artes e esculturas que mostram a fé dos primeiros seguidores de Jesus. Saindo dali ainda sensibilizado, subimos, entramos pela via Ostiense e passamos ainda na Vila Ostiense por um local onde existe uma placa na parede de uma casa, relembrando o abraço que Pedro e Paulo deram ao se abraçarem ali naquele local, ambos a serviço do Cristo, ambos terminando a sua missão, a sua tarefa como seguidor de Jesus. Eles se abraçaram, um foi para ser crucificado de cabeça para baixo e o outro foi para aonde hoje fica a abadia das Três Fontes, onde Paulo foi decapitado. Então nós temos em Roma marcas da passagem desses grandes homens, seguidores e fiéis ao Cristo por todos os lugares. Da Via Ostiense nós subimos e fomos passar na igreja de São Paulo Extramuro, uma igreja magnífica, cheia de colunas, mostrando todo o apogeu da sua criação, da sua construção. É uma igreja que eu considero aqui em Roma mais bela, mais aconchegante do que a própria igreja de São Pedro no Vaticano. E é curioso porque na igreja de São Pedro não tem fotografias dos papas, tem alguns poucos, mas na de São Paulo tem as fotos de todos os papas que já viveram, segundo a guia nos falou, já vão em 266, se eu não me engano. E ali naquela ordem de colocação, eu que segui João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, ficamos acompanhando as fotos e ali o último Papa está sempre com a luz iluminando e vizinho a Bento XVI está lá Francisco com a sua lanterna, com a sua lâmpada marcando a sua presença naquela igreja. Saímos dali e fizemos também as nossas preces, nossas orações, visitamos o altar principal da igreja de São Paulo, a sua cúpula, o seu teto com pinturas, com mensagens espirituais, sempre reveladoras, sempre trazendo ensinamentos para todos nós. Saímos e fomos almoçar e depois do almoço fomos até o Coliseu. E ali foi que nós pudemos sentir energias diversas, aquele grande teatro construído por Tito Vespasiano, aquele mesmo que destruiu Jerusalém no ano 70, que no ano 80, ele já como imperador, ele mandou construir para espetáculos, como sempre, aquele grande teatro que se chama Coliseu. E ali próximo do Coliseu, nós ainda fomos visitar a igreja de São Pedro Acorrentado. Uma igreja curiosa, porque no seu interior existe um altar que foi preparado por Michelangelo, com esculturas de todos os tipos, mas a que mais chama a atenção daquelas artes, escultura de Michelangelo, é a escultura de Moisés. Uma pintura muito bem feita, uma arte feita em mármore Carraro, muito lindo, mas com uma marca
para mim que sou tradutor da Bíblia, com uma marca muito forte, que é Moisés com 2 chifres, que Michelangelo colocou por ter seguido a tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo e ter confundido a palavra querem com carém, que uma significa raios de luz e a outra chifre. E como lá no Êxodo 34, 29, está escrito em latim, cornutas facies est, ou seja, chifres se encontravam nas faces de Moisés. Por um erro de tradução, Jerônimo colocou na palavra Karen, Kuf, Resh e Nun. Ele, em vez de colocar um A e um E, colocou 2 Es e trocou os nomes e, consequentemente, o significado de tradução, fazendo com que a estátua de Moisés ainda hoje possua, em vez de 2 raios de luz, 2 chifres. Então nós tivemos mais uma vez a felicidade de conferir esse fato e lembrar o que uma tradução incorreta pode causar num texto bíblico. Mas aí terminamos o final da tarde, saindo dali, fomos visitar a prisão de Pedro e Paulo, ali no Fórum Romano, uma prisão que nos fez lembrar a carta de Paulo a Timóteo, nos fez lembrar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 a 28, a chegada de Paulo a Roma, no capítulo 28, a sua prisão, a sua defesa de conceito que ele trazia de Jerusalém, querendo provar a sua inocência, mas ao mesmo tempo a diversidade daquela prisão nos chama a atenção. Ali também morreu um avô de Emmanuel, estrangulado, um Lentulus, está lá na prisão da Mamertina, aonde se encontram as marcas deixadas ali pela passagem de Pedro e de Paulo e de tantos outros que foram sacrificados ou martirizados por serem seguidores de Jesus. E a gente sai de um ambiente daquele inóspito, escuro, sem nenhuma questão de sobrevivência, frio, adverso. Ali o fungo era quem mais matava o preso, porque a umidade, a escuridão, que segundo Emmanuel fala em Paulo e Estevão, a escuridão era tremenda, que ninguém se via, reconhecia um ao outro pela voz e às vezes pelo toque dos dedos. E nós ficamos meditando e relembrando Paulo pedindo a Timóteo a sua capa, porque o frio era muito adverso ali. Saímos daquele lugar refletindo, agradecendo a Deus e podendo dividir com vocês esse sentimento, essa emoção, essa mensagem que parece que a geografia e o local nos traz uma sensibilidade bem maior. O estímulo visual, o estímulo geográfico e o sentimento espiritual que envolve a todos nós sempre é muito forte nesses ambientes. Saímos cansados fisicamente, mas gratificados por poder dividir com vocês esse momento importante da nossa vida e que nos deixa como saldo reflexivo que aquele que segue Jesus tem que dar o testemunho e procurar imitar o mínimo que fazer, imitar as atitudes e ações desses grandes homens que foram apóstolos do Cristo e que em nenhum momento claudicaram, em nenhum momento temeram, em nenhum momento falharam na sua missão de fé, de amor e de confiança na mensagem do Cristo. Que Ele possa continuar com vocês e até amanhã, se Deus quiser, onde estaremos em Paris para ver os caminhos de Kardec e a importância da nossa terceira revelação
em todo esse processo de busca da verdade que liberta, da lógica, da razão e do bom senso dos fatos que estudamos. Que Jesus fique com vocês e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Muita paz a todos.